Em 1889, o Brasil sofreu um golpe de Estado militar e se tornou uma república. Os brasileiros da época ficaram surpresos. O povo não compreendeu porque a mudança para um sistema republicano era necessária naquele momento. Também não conseguiram visualizar se o novo sistema seria melhor que o sistema monárquico vigente até então. As inseguranças foram justificadas, pois o que se sucedeu imediatamente após a declaração da República foi um período de instabilidade política, social e desintegração do território nacional. A falta de legitimidade do novo regime republicano causou rebeliões contra o governo central. Os militares golpistas foram forçados a governar com mão de ferro, e diversas batalhas sangrentas para preservar o território nacional se sucederam. O balanço para o Brasil neste período foi catastrófico. Milhares de brasileiros morreram, a economia entrou em colapso, a marinha mercante destruída, a moeda desvalorizada e nós nos tornamos subservientes aos interesses econômicos e militares dos ingleses. Mas por que então proclamaram a República? Será que a República que foi criada era o sistema adequado para nos governar? Como qualquer cientista, temos que identificar o que causa o mal para poder eliminar sua raiz. Vamos reavaliar esses dois temas importantes. O porquê nossa república foi criada? A resposta é simples. A elite dominante da época, composta por fazendeiros pecuaristas e cafeicultores, apoiadas por um grupo de militares dissidentes, buscaram manter seus privilégios do sistema econômico escravagista. Como a monarquia já havia legalmente eliminado a escravatura e almejava iniciar a Revolução Industrial no Brasil, essa elite econômica se sentiu ameaçada e tomou providências golpistas. Assim como todos os outros países da América Latina, a república que foi criada no Brasil foi para servir um grupo de interesse restrito, ou seja, uma oligarquia. Na jovem República Brasileira, a alternância de poder se limitou a esse pequeno grupo ao ponto que se cunhou o termo política café com leite. Essa política das oligarquias do café e da pecuária perdurou décadas e forjou estruturas e práticas políticas para preservá-las no poder. Esta origem oligárquica da República afetou o sistema de governo na criação de instituições republicanas autônomas. Também afetou na inclusão de minorias sociais no processo político. Isso causou repercussões desastrosas durante todo o século XX, com sucessivas rupturas da República por golpes militares e governos populistas. Vemos que, em 1889, no Brasil, não houve a criação de uma república. Houve, na verdade, uma troca de chefia da oligarquia. Os oligarcas antes eram liderados pela monarquia, agora eram liderados por um de seus próprios. Em toda a América Latina, todas as repúblicas foram criadas por oligarcas, e todos os governos latino-americanos ainda são hoje considerados uma oligarquia, com diferentes graus de liberdade civil e limitações de governo. Em vários momentos da história de todo o país latino-americano, as oligarquias eram substituídas por outras, mais ou menos totalitaristas. A história recente de países como a Venezuela ressalta esse ciclo de colapso sistêmico. Depois de viverem por décadas debaixo de uma oligarquia clientelista, os venezuelanos hoje vivem debaixo de uma oligarquia totalitária socialista. Países como o Brasil, assim como os demais da América Latina, passaram por várias trocas de uma oligarquia para outra desde a proclamação de sua primeira república. Desde então, houve rupturas da Constituição e novos modelos oligárquicos implementados. Nosso modelo oligárquico de hoje é chamado de a Sexta República. Mas no Brasil, ao contrário do que ocorreu em outros países da América Latina, estes eventos de ruptura fizeram com que o Brasil desenvolvesse instituições independentes, cada vez mais transparentes. E pela primeira vez na história do Brasil, há uma rara oportunidade de se tornar uma república sólida, estável e duradoura. Mas ainda há as ameaças de forças totalitárias antigas que comprometem essa oportunidade. Essas forças sabem explorar a natureza frágil de uma república em formação. Caso essa jovem república não seja capaz de eliminar a possibilidade da ressurgência de mais um regime totalitário na nossa história,
O final desta sexta tentativa de república estará próximo. Desvio de dinheiro público, o aparelhamento das instituições públicas e a manipulação de leis para favorecer um partido político são um retrocesso na conquista de uma república de fato e fortalecem uma oligarquia que caminha para o totalitarismo. As leis que constituem uma república e regem suas instituições têm de ser aplicadas e monitoradas a todo momento. O modelo tem de ser dinâmico para poder ajustar às novas demandas históricas e absorver movimentos que alimentam a base dos anarquistas. O ciclo de nascimento, evolução e eventual derrocada de um sistema político segue infalível, assim como o ciclo lunar. O desafio maior está em mostrar ao povo estes ciclos. Os riscos a todo momento são complexos e obscuros, até que nos dias de hoje somente poucos detêm sua total compreensão. Enquanto esse conhecimento não seja levado à luz das massas, a tirania segue crescendo nas sombras. Então, qual o modelo adequado para o Brasil? Se perguntarmos a Benjamin Franklin, pai da República Norte-Americana, ele diria: uma república, se vocês conseguirem preservá-la.